eu sou aluna de engenharia mecânica. Atualmente estou no 8º período, né? Daqui a pouco concluindo a faculdade, finalmente. Sou aluna do Grupo PET faz uns 3 anos já, e esse é o 3º ano que a gente está dando esse mini curso, né, de ANSYS, que na verdade ele é bem introdutório. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os elementos finitos e como que a gente consegue aplicar eles usando o software ANSYS, e tentar trazer um pouco também da aplicação para problemas práticos, né? Que a gente consegue aplicar o que a gente consegue aprender, o que a gente está aprendendo na faculdade, conhecimentos como de mecânicas de sólidos, elementos de máquinas, na resolução desse tipo de problema. Então, esse mini curso ele vai ser bem dinâmico, assim, eu preparei bastante coisa para trazer hoje, então talvez a gente tenha que fazer uma pausa quando der 6 horas para tomar uma água por 5 minutinhos, mas eu peço também para qualquer dúvida, vocês mandem no chat, ou pode levantar a mão que eu vou estar tentando responder. E se eu não souber responder, eu tento depois trazer a resposta, porque atualmente eu não trabalho com ANSYS, eu só tive essa experiência mesmo aqui no PET, né, para trazer esses mini cursos, e durante o tempo que eu passei na equipe Tufão, que eu era responsável pela parte de cálculo estrutural lá da equipe, então eu usava muito software, mas ultimamente eu não tenho tanta mais experiência com ele, então eu vou trazer um conhecimento mais básico e a gente vai aplicando diferentes tipos de análises para poder resolver esses problemas. Pode falar, Rafael. Curiosidade, vai ter que usar alguma ferramenta à parte, alguma coisa ou não? Então, o minicurso, ele usa o software, né, ANSYS, ele tem a versão estudantil, que você vai poder estar instalando aí no seu computador, se você quiser. Eu vou mostrar como que faz essa instalação. Mas também ele vai ficar gravado no YouTube, então se você não estiver conseguindo acompanhar e mexer no software ao mesmo tempo, ele vai ficar salvo no YouTube para que você possa consultar depois, entendeu? Porque a gente vai estar mexendo no software, e esse software ele demora um pouquinho para instalar, e eu vou estar ensinando aqui como que faz essa instalação para vocês. Então, eu não sei se daria tempo, mas se você já tiver o software no computador, você pode ir acompanhando junto, sim. Mas é o único material que a gente vai usar no curso e os slides que eu vou estar apresentando. Basicamente, esse curso também vai ser dinâmico. Uma hora eu vou trazer o ANSYS, outra hora eu vou trazer slides, vou trazer trabalhos que eu já fiz no ANSYS, então vai ser bem fluido. E eu espero que vocês possam participar também. Pode ser no chat, quem não quiser ligar o microfone. Pode mandar dúvida, que nenhuma pergunta é burra. Eu mesmo tenho muitas dúvidas, como eu falei para vocês, eu não mexo muito, eu não trabalho com ANSYS no meu trabalho, né, que, enfim, não envolve software, mas eu já usei muito durante a faculdade, e é um conhecimento que a gente não tem na graduação, né, de como usar esse tipo de software, que a gente só acaba tendo esse contato quando a gente se coloca em alguma equipe, algum projeto, ou quando a gente está assistindo ou participando de algum tipo de minicurso. Então, fique à vontade para tirar dúvidas a qualquer momento. E se eu falar muito rápido também, vocês podem pedir para eu repetir, porque eu sou um pouco acelerada, então sem problema, gente. A ideia aqui é fazer uma conversa mesmo e máximo de participação de vocês. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela. E eu vou estar compartilhando minha tela inteira, porque como eu falei para vocês, uma hora eu vou estar mostrando o slide, outra hora eu vou estar mostrando o meu computador, a minha área de trabalho. Então, acho que está aparecendo aí, né, pessoal? Alguém consegue confirmar? Tá aparecendo para mim. Sim. Oh, beleza. Obrigada. Vamos lá, então. O título do nosso minicurso, né, é a Introdução ao MEF, que é o Método de Elementos Finitos, e a Resolução de Problemas através do software ANSYS, né? Vamos lá, mas o que é o método dos elementos finitos? Basicamente é uma técnica numérica, né, que existem diversos métodos numéricos, a gente vai falar isso no próximo tópico, que ela é usada para resolver problemas de engenharia, né? Basicamente, você pega um problema e você consegue simular ele computacionalmente utilizando esse método de elementos finitos. E existem softwares específicos para isso, né? Não necessariamente só o ANSYS, mas é o ANSYS que a gente vai estar tratando hoje, porque eu acho que é o mais difundido atualmente, mas existem outros também. E basicamente a gente é capaz de pegar uma peça, colocar ela sobre esforços e ver respostas de como que acontece perfil de tensão, deformação, deslocamentos, frequências naturais dessa nossa peça. O que acaba sendo bem útil para a gente que é da mecânica e também para pessoas de outros cursos que precisem resolver um problema e que não necessariamente é fácil ou possível de resolver analiticamente, né? Uma estrutura complexa, uma geometria complexa,
e fazer um cálculo na mão, né? Então você acaba tomando mão desses tipos de problemas numéricos para poder resolver simular, né, computacionalmente o seu cenário e ter as suas respostas físicas para ver se aquilo faz sentido com a realidade. Então, basicamente é isso que é o método. Eu vou explicar um pouco melhor o que é o método de elementos finitos, mas ele está dentro de uma técnica numérica. Bom, aqui a gente tem que ele pode ser utilizado basicamente, mas por que você vai usar esse tipo de método? Quando você quer simplificação de problemas complexos, quando você tem equações que descrevem comportamentos físicos, né, tensão, deformação, transferência de calor, que são difíceis ou não são possíveis de resolver analiticamente, que foi basicamente o que eu acabei de falar. Às vezes você até consegue resolver analiticamente, mas você pode abrir o computador ali e resolver o seu problema sem ter que pegar e realmente fazer as contas na mão. Então, o software vai estar fazendo esse cálculo para você. E é justamente um dos primeiros tópicos que a gente vai abordar hoje, que é a comparação de como que o software consegue entregar com o cálculo analítico. Vou estar relacionando isso na primeira parte do nosso curso. E existem métodos distintos de análise, tá? E o método de elementos finitos é um dos tipos de análise numérica. E a gente tem até uma tabelinha aqui, que a gente tem tipo de análise, né? Estrutural, térmico, modal, você pode usar o método de elementos finitos. E aí você usaria o ANSYS Mechanical, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. Mas para casos de fluidos, a gente não usa o método de elementos finitos, a gente usa CFD, que é o método de volumes finitos, né? Então é outro método, mas que também está dentro da classe de análise numérica. Que aí você vai estar analisando escoamento, pressão, turbulência, transferência de calor por convecção, você vai estar podendo entrar em outro cenário, que não é o estrutural, mas é o de fluidos. Aqui é só uma foto para ilustrar, que é uma viga, né, resolvendo ali com uma estrutura metálica, né, na verdade, sendo solucionada através do método de elementos finitos. Não é no ANSYS esse software que ele usou ali, mas é outro que também serve para esse tipo de solução de problemas. Não é o software que a gente vai estar usando hoje, mas eu não sei qual é o software que ele usou aí, mas foi uma imagem do que eu peguei do Google. É só mais para ilustrar mesmo. E a gente consegue fazer aplicações inúmeras, que a gente consegue prever o comportamento da nossa peça quando ela está sob um estresse. Ou seja, sobre a aplicação de uma força, pressão, qualquer tipo de input que a gente der dentro do software. E a gente vai conseguir abrir a janela dele, a árvore, para a gente poder ver como que funciona isso. Tá, mas o que é o método de elementos finitos, então? Como é que isso é feito? Você já explicou que é uma análise numérica, que ele consegue resolver problemas como vibração, tensão, deformação, tudo isso. Mas como que isso é feito? Basicamente, ele pega a sua peça e ela discretiza ela. Esse processo de discretização é basicamente você pegar um sistema que é contínuo, uma geometria, e transformar ele num modelo discreto, que seria essa imagem aqui do lado, que é pegar a sua peça e meio que dividir ela em vários pedacinhos. E como que é feita essa divisão? O próprio software dentro dele cria essa divisão desses inúmeros pedacinhos e ele vai resolver as equações que ele estaria resolvendo para a peça toda, para cada pedacinho desse. Então, cada pedaço desse vai gerar um resultado diferente e aí, no final, o software te dá o modelo completo do campo do resultado daquela peça. Vai ficar mais claro mais na frente quando a gente for aplicar, mas basicamente é um modelo de discretização que ele faz essa subdivisão para que você tenha mais para frente o campo, por exemplo, de tensões na sua peça. Que a gente sabe que tensão ela é calculada pontualmente, então ele faz essa discretização para que você tenha o valor em cada ponto. E isso é simples para geometrias, você consegue calcular para geometrias mais simples, por exemplo, você tem uma barra sob tração, você consegue determinar qual é a tensão que você tem ali, mas para geometrias mais complexas isso acaba ficando mais difícil de resolver analiticamente ou até impossível. Então a gente acaba fazendo esse processo de discretização. E para fazer esse processo, a gente tem 3 tipos principais de elementos de malhas que a gente tem, que a gente vai poder aplicar no software. Que é o elemento linear, que é basicamente ele transforma a sua peça numa linha, um elemento 2D, ou seja, ele vai estar considerando um plano, e o elemento 3D, que é basicamente o mais útil para peças mecânicas e para a maioria dos casos é o que é mais aplicável o elemento 3D. E também na foto abaixo, vocês podem ver que está ali 2D, triângulo, 3 nós, linha, 2 nós, quadrilátero, 4 nós. O que é isso? São os elementos de malha que você pode ter em cada um deles.
Porque a gente faz essa discretização, a gente gera elementos, que é como se fosse o quadradinho ou o triângulo. E cada ponto, ou seja, cada vértice que você tem nesse elemento, a gente chama de nó. Ou seja, a gente tem ali o elemento triangular, triângulo, e ele tem 3 nós, quadrilátero, 4. E assim sucessivamente. Para o elemento 3D, a gente tem o tetraédrico e o hexaédrico. E a gente pode ter o de 4 a 8 nós ou de 10 a 20 nós. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar dentro do software a nossa peça e ela mesma já entende qual tipo de elemento ela tem que gerar para resolver aquele tipo de problema. Porém, a gente consegue fazer tratamentos na nossa geometria para poder fazer simplificações nela, que é o que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Mas, basicamente, as etapas do método de elementos finitos são essas. Você faz a discretização, a próxima etapa é a solução das equações para cada elemento, né, que você discretizou, para cada ponto, e aí, a partir disso, ele gera uma matriz que vai estar com um campo de resultados, seja de extensão, deformação, ou o que for, que você vai estar pedindo como solução daquele problema, né? Então, e por fim, também tem o pós-processamento, né, antes dos resultados, na verdade, e aí a gente vai passar por cada um deles nesse mini curso. Aí aqui a gente tem aplicações de mecânica, a gente tem números, como vocês podem ver, a gente tem uma análise aqui embaixo de uma ponte, né, que na verdade não é essa, a foto da análise não é correspondente à ponte, eu só peguei a ponte para ilustrar mesmo, mas tem análise de treliças, que é a análise que a gente pode ver ali embaixo, a imagem escrito Static Structure. Também tem análise de hook, de guindaste, que é essa ali de cima, e ao lado, na canto superior direito, a gente tem uma análise de uma manga de eixo, que é o que a gente faz muito nas equipes de competição, né? A gente faz esse tipo de análise para poder ver se a nossa peça, a nossa estrutura vai estar aguentando os esforços que ela vai estar exposta, né? Que vão ser solicitados. Então, a gente tem diversas aplicações que a gente pode resolver esses problemas. E o da ponte eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, mas uma análise muito comum nesse tipo de... Quando a gente está falando de pontes, né? Análise de ressonância. Que você faz, basicamente, se vê os modos de vibração na sua estrutura. Existe uma ponte, acho que não sei se foi na China, mas que basicamente ela teve um problema por causa disso, não sei se vocês vão conhecer, depois eu até posso catar aqui o vídeo e jogar aqui no chat. Mas que teve um problema que basicamente a ponte se destruiu, a ponte não aguentou. E isso foi assim, do nada, isso aconteceu por conta das frequências naturais externas, que, do caso do vento, que entrou em ressonância com a frequência natural da ponte. E isso fez com que a ponte colapsasse. Então, para colapso de estruturas é muito importante fazer um tipo de análise que verifica as frequências naturais dessa estrutura, para ver se ela não vai entrar em ressonância com as frequências externas que ela pode estar exposta, né? E basicamente o que eles usam para isso é análise modal, né? E eu vou tentar mostrar aqui hoje, se der tempo, mas como que faria esse tipo de análise e outra aplicação dela. Mas isso daí foi só para vocês entenderem como que funciona. Se algum dos moderadores aí no chat puder achar esse vídeo aí e jogar no chat pro pessoal, aí vocês vão saber do que eu estou falando, né? Que é o caso da ressonância da ponte. Se não me engano, foi uma ponte japonesa, na verdade. Que a ponte entrou em colapso. Por conta da falta desse tipo de análise na época que ela foi construída, né? Ou seja, é muito importante a gente analisar não esforços só de tensão, esforços por conta de força, né, aplicada, mas também a gente vê a questão das frequências naturais quando a gente está projetando uma estrutura. E basicamente o ANS ele ajuda muito nisso, na questão de dimensionamento de peças, né? Que você consegue prever o comportamento da sua peça quando ela está exposta a algo, para você ver se a sua peça ela vai aguentar ou se não vai. Então ele acaba sendo muito útil na indústria para diversos tipos de aplicações quando você está querendo dimensionar algo ou validar uma estrutura que já está feita, né? Já está pronta. Mas vamos lá, como que a gente faz essa instalação? A gente vai baixar a versão estudantil, porque basicamente a versão que é liberada, né, que é aberta para... Você pode fazer qualquer tipo de análise sem restrições, ela requer licença. E a licença, ela custa, tipo, acho que uns 10 mil, não sei nem se é reais ou dólares, mas ela é realmente muito cara. Então a gente vai estar trabalhando com as student aqui. E só para vocês entenderem, né, a licença ela não tem limitação nenhuma do número de nós de elementos. Vamos voltar aqui. Quando a gente está mexendo com ones students, a gente tem uma limitação de quanto a gente consegue discretizar a nossa peça. Ou seja,
a quantidade de elementos nossos que a gente consegue gerar. Então, imaginem que quanto mais a gente gerar elementos e mais gerar esses nós, a gente consegue ter uma peça melhor discretizada, né, mais discretizada, e assim ter resultados mais próximos da realidade. Então, quanto mais a gente consegue gerar esses elementos, a gente vai estar com um resultado mais fidedigno, né? Então, na versão estudantil, a gente é limitado a 32 mil nós e 32 mil elementos. Se eu não me engano, se não estiver desatualizada, essa é a restrição que a gente tem. Já quando você tem a licença, você não tem essa restrição. Você pode ficar discretizando seu modelo. E o único problema que você vai ter é a questão de se o seu computador vai aguentar, né? Porque é um software bem pesado. Inclusive, essa é uma das limitações, né? Que é um software pesado. E também, para você conseguir fazer a instalação dele, ele precisa de 50 GB de espaço no disco rígido, né? Então, é um software bem pesado, tanto na parte de instalação de espaço no seu computador, tanto quando a gente rodar ele. Vocês vão conseguir ver isso aqui, porque a gente vai rodar juntos, né? E é importante também mencionar que o ANSI ele consegue ler algum tipo de arquivos para Solid, IGs, esses aí que estão listados. E isso vocês vão conseguir entender isso melhor na hora que a gente chegar para modelar a nossa geometria. Mas, basicamente, a gente pega o ANSYS normalmente para fazer análise de geometrias já pré-existentes, correto? Então, a gente tem que ver se a nossa geometria está nesse formato certo, em um desses tipos de arquivos. Senão o software não vai entender, ele não vai rodar. Tá, e como que a gente faz essa instalação? Basicamente, você procura no Google. Deixa eu abrir outro aqui para vocês conseguirem ver. ANSYS Student Download, você vai ver aqui no primeiro link e vai aparecer aqui a versão free para você instalar. A versão, alguém levantou a mão, eu já vou responder. A versão mais atual é essa, ANSYS Download Student 2025 R2. Então você vai estar clicando para baixar e vai conseguir fazer a instalação. Se você tiver os 50 GB lá que eu falei, você consegue fazer essa instalação sem problemas, sem limitações. Então, só tem que se atentar mesmo nessa questão de espaço. Deixa eu voltar aqui no chat. Lista de presença, os moderadores eles vão estar passando daqui a pouco essa lista. Mas deixa eu voltar lá, na verdade, para vocês verem um pouco mais de calma. O 11 Student Download, eu fechei. Acho que eles vão estar passando daqui a pouco essa presença. Talvez com 1 hora de curso, eu não sei como é que tá funcionando, mas você clica aqui e ele vai estar já diretamente fazendo download. Você não precisa de uma chave de entrada. Deixa eu botar para pausar aqui, porque eu já tenho baixado, né? Você não precisa de nenhuma chave para poder baixar esse software, como, por exemplo, no caso do software, o Solid, né, que é um software de CAD. Você não precisa dar nenhuma licença, colocar seu e-mail, nada disso. É simplesmente só vir aqui no site e baixar exatamente isso daqui. Você vai estar baixando todas as extensões do ANSYS através dali. Então, basicamente é isso. Deixa eu... Acho que o chat está piscando aqui. Vou entrar pelo... Tentar ver aqui. Antes de voltar aqui no curso. Tá, a lista está ali. Beleza, então, dito isso, a gente consegue baixar o software sem problemas e a gente pode seguir adiante, né? Bom, eu falei sobre simplificações, né? Que é um software que você usa para resolver problemas e de forma de geometrias que são complexas torná-las mais simples, né? De solução. Então, a gente tem 3 formas de simplificar a nossa geometria, que é basicamente o modo Haskell Shell, que é basicamente a gente transformar a nossa geometria, que era 3D, em 2D. A gente vai estar falando dele hoje também, a gente vai estar falando dos 3, na verdade. Vai trabalhar com o elemento 1D, 2D e 3D. Que ele é bidimensional, ele pode ser aplicado quando a espessura ela é bem menor que a das demais dimensões. E lá na frente, nos slides, eu vou apresentar um cheque de quando você pode aplicar esse tipo de modelagem, esse tipo de simplificação. Então, elas são divididas nesses 3 métodos, e aí você pode aplicar elas quando, por exemplo, em cascas de navio, modelagem em cascas de navio, você consegue aplicar o tipo shell. O tipo de vigas, que a gente também chama de beam, né? São os elementos de linha, ou seja, um D, que a gente pega para grandes geometrias complexas. Por exemplo, o chassi de um carro. A gente pode pegar e modelar ele da forma 1D. A gente meio que está ignorando a espessura, né, do tubo e colocando esse elemento 1D. No caso da Tufão, a gente fazia esse tipo de análise, porque se você importar o chassi inteiro 3D, o software provavelmente não vai aguentar o número de elementos que você vai estar gerando ali, ou ele vai entender, não vai conseguir ler os pontos de conexão, né, de junta.
e ele não vai conseguir rodar a sua análise. Então, essa simplificação aqui é muito útil para casos de vigas ou para casos de barras também, que é o que a gente vai estar começando a trabalhar hoje aqui no curso. Ou, por exemplo, em tubulações. Tubulações muito longas, eles aplicam esse tipo de elemento para poder fazer simulação. E os elementos sólidos, que quando a gente tem a geometria, que elas não são simétricas, né? E que você não pode simplesmente desprezar a sua espessura. Você vai ter que estar considerando ali o seu problema, como aqui no caso da manga de eixo, né? Como vocês podem ver. Peraí, que eu botei demais. A manga de eixo ali, que é a imagem do canto superior direito, é um problema que você tem que fazer por elementos 3D, assim como o Hulk ali também do guindaste vai ter que estar fazendo essa modelagem, esse tipo de modelagem. Bom, os elementos sólidos, acabam tendo um custo computacional maior, porque você está lidando com as 3 dimensões para fazer a sua modelagem. Então, qual é a vantagem de você estar aplicando cascas ou linhas, né, que seriam as vigas? Seria basicamente você reduzir o seu custo computacional. Quando você tem uma análise, por exemplo, cheia de condições de contorno e muito longa, você pode estar aplicando essas 2 primeiras simplificações para estar resolvendo o seu problema. Mas elas existem limitações também que a gente vai estar tratando mais na frente. E as simplificações, elas são feitas dentro do Space Clean, que é o CAD de desenho do ANSYS. Que aí eu também vou estar mostrando aqui, porque a gente vai fazer tudo do zero. Mas aqui para vocês conseguirem ver melhor, ilustrar, né, o que eu falei. Tem o caso do chassi, que é as 2 primeiras imagens. Eu transformei ele inteiro em linhas e consegui fazer a aplicação da força. Coloquei as restrições de movimento na parte de baixo e eu obtive o resultado. A primeira imagem e a segunda, no caso, a primeira é das condições de contorno e a segunda seria 2 resultados que a gente tem dentro do software. Então, para esse caso que a gente tem uma modelagem de chassi, ou seja, tubos, a gente consegue estar aplicando essa simplificação em linha. Aqui a segunda análise é onde a gente tem a aplicação de uma modelagem em casca, e na terceira análise, na terceira parte, a gente tem na terceira coluna, né? No caso que a gente está trabalhando com elementos 3D. Então, basicamente, a gente consegue fazer diversas aplicações desse tipo de modelagem. Né? O elemento 3D é o mais usual. O primeiro é a modelagem de um link, na verdade não, de um terminal rotular, que a gente tem nas nossas conexões lá do nosso carro. E a segunda é de um fixador, que a gente chama de orelhinha, né? Mas, enfim, vocês podem ver que são resultados bem distintos e metodologias distintas. E quando a gente fala da análise, a gente também tem que ter um conhecimento ali prévio, um entendimento de quando a gente fala de mecânica dos sólidos, né? Resistência a materiais. Porque, basicamente, é tudo uma aplicação física daquilo que a gente aprende, né? Daquilo que a gente sabe na mecânica. Então, por exemplo, a gente tem formas de restringir os graus de liberdade da nossa estrutura. A gente trata como elementos 3D temos 6 graus de liberdade, 3 de rotação e 3 de translação. E a gente consegue estar limitando esses graus de liberdade através do software manualmente, né? A gente vai restringir esses graus de liberdade de acordo com o que faz sentido fisicamente, né? E a tabela do lado é só para uma tabela tirada de um dos livros lá de resistência de materiais para mostrar como a gente consegue associar isso nessa nossa tipo de suporte, né? E vamos lá, o suporte fixo a gente usa a maioria das vezes para engastar uma face, né? Por exemplo, aqui quando a gente tem uma viga engastada em uma das extremidades, a gente está colocando esse suporte, é como se a gente fosse colocar o suporte fixo na nossa análise, ou seja, a gente não precisa fazer essa parte onde ela está engastada. Se a gente tiver só a barra, a gente consegue levá-la para o nosso software e colocar que ele está engastado em uma das extremidades. E a outra vai estar livre, ele vai conseguir entender perfeitamente bem. O displacement, que é basicamente você vai estar podendo restringir o deslocamento XYZ, ou seja, translacional, ele não envolve rotação. E o remote displacement, ele já envolve 6 graus de liberdade, então você consegue controlar os 3 de rotação e os 3 de translação com esse tipo de suporte, que a gente também vai estar usando hoje um pouco mais tarde, quando acabar essa parte introdutória, né? E o cilindro com suporte, ele consegue restringir o movimento radial, tangencial ou axial, de acordo com quando você tem uma estrutura cilíndrica, né? Você pode estar aplicando ele. Apesar de que eu acho que na maioria das vezes é mais interessante usar o Remote Displacement. Parece que os resultados eles saem um pouco mais refinados. É a minha experiência, não tem muito de como provar isso, mas
Também o cilíndrico suporte ele é limitado a cilindros, né? Então acaba que superfícies cilíndricas. Bom, e quais são os steps para as análises? Primeiro a gente vai abrir, vai fazer a instalação, né, do nosso ANSYS Student no site, e a gente vai procurar na nossa barra de tarefas do computador o Workbench. A gente não procura ANSYS, porque se você procurar ANSYS, ele vai te jogar em manuais, em outras coisas que não é o que a gente está querendo de fato, que é abrir o software, vai fazer ele rodar. Então a gente vai digitar Workbench, e aí, a partir disso a gente vai definir as propriedades do material utilizado. E como que a gente define essas propriedades? Eu sei, por exemplo, que meu material é um aço 1020. Mas, eu não sei quais são as propriedades que eu tenho que definir nesse aço. Limite de escoamento, limite de resistência à tração, coeficiente Poisson. Eu não sei como definir isso. Aí eu coloquei esse site, eu vou estar abrindo ele aqui com vocês, para vocês conseguirem olhar, que é basicamente um site que você consegue jogar lá o material que você quer, e ele vai entender, vai te mandar uma lista de materiais que já são catalogadas, as propriedades mecânicas, experimentalmente. Então, assim, claro que seria o ideal você ter as propriedades do seu material em mãos, né? De acordo com o que seu fornecedor te dá. Mas caso você não tenha, você pode olhar por esse site que não vai ser tão distante, ainda mais para casos de aços, que é a maioria dos casos que a gente trabalha em mecânica, né? Estudo de aços, então você vai ter lá catalogado no site, então os resultados vão estar bem próximos. A partir disso, a gente vai ter que fazer o quê? Definir o nosso material, fazer o desenho da nossa geometria. Você pode fazer o desenho na geometria no próprio CAD do ANSYS, né, que é o Space Clean, ou você pode importar a sua geometria já pronta de outro software, como Solid, Inventor e outros, né? Você só precisa garantir que ela esteja naquele tipo de formato que eu listei anteriormente. Provavelmente deve ter outros formatos que sejam aceitáveis, mas aqueles são os que eu conheço, que tá lá na lista. Eu vou pedir depois pro pessoal aí compartilhar os slides no chat, né? Eu vou mandar, ou enfim, a gente vê, mas vocês vão poder dar um check mais depois qual que são os materiais que o ANSYS aceita, né? Consegue ler, verificar. E a partir da gente ter a geometria, ter as propriedades do nosso material definidas, a gente vai fazer um tratamento na estrutura. Caso a gente queira transformar nossa estrutura de 3D para 2D ou 1D, ou seja, cascas, né, que é o shell, ou 1D, que é a vigas, BIM. Então, caso a gente queira fazer essa simplificação para reduzir o custo computacional da nossa análise, a gente vai tratar elas no Space Clean. E aí, por fim, a gente vai gerar a malha que é adequada no ANSYS Mechanical, que é basicamente no ANSYS Mechanical que a gente vai gerar uma malha, a gente vai gerar as condições de contorno para o nosso problema, e a gente vai colocar todos esses inputs e vai ter os outputs dos nossos resultados que a gente precisa. Tá? Então, a gente vai fazer todo esse processo antes de entrar no nosso mechanical, né, que a gente chama, que é a nossa base para resolver esse tipo de problemas. E a malha, recapitulando, é basicamente aquela discretização prévia dos elementos, quando você pega a sua geometria, que é um contínuo, e faz várias divisões nela em diversos pedacinhos. É exatamente isso que é a definição da nossa malha, né? Falando assim, de forma mais clara. Aplicação das condições de contorno, solicitação da análise dos resultados, né? Ele vai demorar um pouco para processar a sua análise, e aí, a partir dos resultados, você tem que verificar se aquilo faz sentido fisicamente, né? E o ANSYS, ele tem até videozinho que, afinal do análise, o que vai estar acontecendo com a sua peça, e você consegue visualizar se aquilo faz sentido ou não faz. Mas também tem que ter um embasamento um pouco ali teórico, para você ver se os seus resultados, né, seus valores vão estar de acordo com a realidade. Bom, vamos lá, finalmente, para o problema proposto, o primeiro problema que a gente tem, que vai ser resolver esse problema como se fosse um eixo engastado em uma das extremidades, né? Ele pede para determinar o estado de tensões desse eixo, que ele está sujeito a tração e torque em uma das extremidades. Eu coloquei as duas figurinhas separadas, né? Mas na verdade, imaginem que é um eixo que está com tudo ali exposto na sua extremidade livre, né? Você vai ter a aplicação desses dois esforços, dessas duas condições de contorno na sua extremidade livre. Então, aqui eu coloquei algumas dimensões para a gente poder fazer esse eixo, vou estar desenhando esse eixo, e aí depois eu vou fazer a simplificação, que eu vou transformar ele num elemento de linha, para a gente poder comparar os resultados que a gente vai ter desse elemento de linha com o que a gente consegue calcular analiticamente. Porque aqui basicamente a gente vai ter cálculo de uma força, né, de tração, uma tensão, né, no caso, que é força sobre área, que seria para o caso de tração,
E a gente vai ter o cálculo também da tensão de cisalhamento, que vai utilizar o torque aplicado. E também as propriedades do material, como diâmetro, momento polar de inércia e... não lembro muito bem da fórmula, mas no próximo slide vai estar lá melhor descrita. Que eu fiz esses cálculos analíticos antes, vou colocar as fórmulas no próximo slide, e a gente vai comparar com o que eu vou estar mostrando para vocês no ANSYS, que vai ser o resultado que a gente vai estar trabalhando hoje. E aí, o segundo ponto é, caso esse torque seja aumentado em 100 vezes, né? Se a gente aumentar esses valores, esse eixo ainda vai suportar? Como que a gente faz esse tipo de análise, né? A gente vai resolver tudo isso. Então, primeiro a gente vai começar simulando o primeiro caso, né, que é um torque ali de 50 newtons por milímetro. E, gente, as dimensões, elas são meio aleatórias. Como eu trabalho com 11 milímetros, eu acabei botando tudo em milímetros e dimensões pequenas mesmo, só para a gente poder ver na prática como que acontece, como que mexe no software. Não são valores reais ou, enfim, não foi tirado de lugar nenhum, foi meio que aleatório mesmo. E supondo que seja aço 1020, a nossa força seja de 10 newtons. São todos valores aleatórios que mais ou menos eu fui inventando ali para a gente poder comparar o que o software vai nos dar com o que é calculado analiticamente, né, para o estado de tensões desse tipo de problema de uma viga engastada. Aí eu vou vir aqui na barra de tarefas, eu vou pesquisar por Workbench. E aí eu vou abrir, que é o meu aplicativo do ANSYS. Vale ressaltar que a licença estudante do ANSYS dura 1 ano. Então, se você baixar esse software hoje, daqui a 1 ano você não vai ter mais acesso a ele. Mas o lado bom é que a empresa sempre está lançando versões novas. Em 2026 vai ter outra, então você consegue instalar de novo. Eu só recomendo que você exclua tudo da versão anterior que você tiver, para não dar nenhum tipo de erro. Vamos lá. Essa daqui é a nossa árvore de trabalho. Vocês podem ver um completo vazio, por enquanto. Aqui na esquerda a gente tem todos os tipos de análise que a gente consegue fazer dentro desse software. E ela vai desde a análise modal, que é a análise que a gente consegue ver as frequências naturais da nossa estrutura, que eu vou tentar rodá-la daqui a pouco, e diversos tipos de análises, como análise térmica, análise transiente e análise estática. Ou a gente vai estar trabalhando com análise estática, que é uma análise mais simples, no qual a gente não considera que os carregamentos e as condições de contorno estão mudando com o tempo. Na verdade, elas são constantes, essas condições, né, no tempo. Então, são análises mais simples, e a gente tem que sempre começar, quando a gente está estudando o ANSYS, começar por esse tipo de análise, porque ela era mais simples computacionalmente, bem mais simples, e também para a gente conseguir entender, essa análise ela resolve a maioria dos problemas que a gente tem de mecânica de sólidos, e então ela é bem útil, por assim dizer, ela cobre bastante. Você dá 2 cliques nesse tipo de, na análise que você quer fazer, né? No caso, a gente vai estar falando da análise de estruturas, né? Então, a gente vai puxar a análise estática. E aqui você vai ver que tem Engineering Data, que é basicamente sobre as propriedades do material. E como você pode notar, tá tudo com uma interrogação, né? Que é para você ir preenchendo aos poucos cada coisa para o software entender e rodar aquilo. Você vai ter que basicamente preencher a parte dos materiais e a sua geometria. Tá com uma interrogação porque a gente abriu tudo do zero, então a gente vai ter que ir preenchendo aos poucos. Porém, a primeira, que é a base de dados, né, das propriedades mecânicas do material, já está com um ok. Porque o que acontece? Quando você já abre a análise estática, o software já entende que você vai fazer uma análise, ele já coloca um material qualquer. Que nesse caso ele já coloca o aço, porque ele entende que em engenharia a gente trabalha muito com o quê? Com aço. Então ele já coloca um tipo de aço com propriedades ali padrões que ele já coloca da própria biblioteca dele. Então a gente vai abrir para a gente poder criar o nosso próprio material, para vocês entenderem como que funciona cada etapa quando a gente está falando de análise nuances, né? Aí aqui eu abri para vocês, ele já coloca esse aço estrutural, que é um aço padrão, ele nem coloca qual é, mas aí ele coloca, dá para ver aqui as propriedades, né, mecânicas dele. Essa daqui é a limite de escoamento, tá? Essa daqui, Ultimate, é a tensão máxima, então módulo de poação, você consegue ver aqui também, ele já lista uma série de materiais. Mas caso eu queira criar um material do zero, o que eu faço? Eu venho aqui embaixo e coloco aço 1020. Beleza, criei o material, mas ele está com uma interrogação, tipo, o que você vai colocar no aço 1020? Você tem que colocar as propriedades mecânicas. Então você vai vir aqui nessa árvore do lado
eu vou puxar, por exemplo, densidade. O que mais que eu preciso puxar aqui? Tudo relacionado à análise isotrópica, que ele vai puxar já direto. Poisson, módulo de Young, tudo isso que você precisa ter na sua análise quando a gente está querendo fazer o cálculo de deformação, né, da nossa estrutura. E a gente também tem que botar extensões. Eu vou vir aqui agora em Plesk. Life Strange. Aqui. Vou puxar a tensão de limite de escoamento, que já é o suficiente para o nosso problema. E também vou puxar... Deixa eu ver o que mais que dá para a gente pegar aqui. De acordo com o seu problema, você vai ter que colocar as propriedades específicas para ele, né? Então, se você deixar de botar alguma propriedade que o software precise para rodar a sua análise, ele não vai nem funcionar. Então, para nosso caso, como a gente vai estar analisando a tensão, a gente nem precisaria estar colocando tantas coisas, né? Mas eu vou preencher aqui para a gente conseguir ver juntos como que seria isso. Aqui a gente vai estar com Strange. Vamos puxar a tensão última também. E essas daqui já são o suficientes para a gente poder estar fazendo esse preenchimento, pelo menos para a fase inicial do curso, tá? Quando a gente estiver falando de análises que envolvam fadiga, ou que a gente queira analisar coeficiente de segurança, vida da nossa peça, a gente vai ter que preencher um pouquinho mais de coisa. Que a gente vai estar basicamente preenchendo, além dos inputs de tensão e os inputs do regime elástico, né? Que a gente já colocou aqui, a gente vai ter que colocar também uma curva SN, que basicamente eu vou falar um pouco dela lá na frente. Espero que dê tempo de falar tudo, né? O curso é bem longo, mas vamos lá. Como que a gente vai saber, então, as propriedades, né? Tá em amarelo, a gente tem que preencher. Aí, eu venho aqui nesse site, vocês digitem MathWeb, primeiro site vocês vão abrir, e aqui tá, basicamente, um site de todas as propriedades, todas não, né? Mas a maioria das propriedades mecânicas, térmicas, de materiais. Aí eu coloquei aqui, 1020. Eles colocam uma série de aço 1020, de acordo com o tratamento térmico e... Enfim, eu vou escolher esse daqui, que é basicamente o que eu normalmente costumo usar, porque ele está mais próximo do aço 1020 que a gente encontra na indústria ali, né? Sem tratamento térmico que vai melhorar aquelas propriedades mecânicas, né? Que é basicamente a gente tem um limite de escoamento de 350 megapascal e a nossa tensão última de tração é 420 megapascal. E a gente tem que o módulo de Poisson é 0,29 e o módulo desses elementos 72 gigapascal. Então, assim, essas propriedades aqui já me servem para eu preencher lá no nosso 11 e é a partir delas que eu vou estar trabalhando. Então, aqui você pode mudar a unidade do lado. Eu vou botar igual o que está lá. Espera aí que meu software travou. 7,87. Aqui. Vou mudar de Pascal para GPA. 186, que é o que está lá. Eu estou colocando direto, porque eu já usei tanto essa tabela de materiais que eu já sei de cabeça, mas basicamente o que a gente tem que fazer é ir conferindo aqui no site para poder colocar esses inputs certinho lá na nossa planilha, né, de materiais, de propriedades mecânicas do ANSYS. O módulo de Poisson, vou botar 0,3 direto. Aqui a nossa tensão de escoamento 350 megapascal, que normalmente é um valor aceitável para aço, né? Quando a gente está falando de aço 1020, normalmente a tensão de escoamento ela varia de 290 até 400 megapascal, então ela não passa muito disso. Então esse valor de 350 é razoável. E a última tensão a gente vai colocar 420 megapascal. Aí você dá mais uma conferida, um check nas unidades. E pronto, agora está tudo pronto o seu material. Você tem ali aço 1020. E aí você só pode simplesmente fechar, que ele já entende que esse material está adicionado, você não precisa fazer mais nada, e você só pode partir para a estrutura, que quando você for cair dentro do Mechanical, que é basicamente o passo 4, 5, 6 e 7, que quando eu clicar e abrir, a gente vai conseguir entender melhor onde é esse ambiente de análise, né, de inputs e de resultados, ele já vai entender que você vai ter com esse material lá salvo. Então, você não precisa salvar nada, ele já entende. Agora, a gente pode vir importar a geometria,
que é pegar uma geometria de fora, né, que a gente já tem pronta de algum outro software, desde que esteja no formato correto, ou a gente pode fazer uma nova geometria, que seria basicamente desenhar uma, que é o software de desenho aqui do ANSYS, né? Esse aqui eu nunca usei, Design Modeler, eu sempre uso Space Clean, na verdade eu nunca uso Space Clean, para ser sincera. Eu sempre usei geometria importada diretamente do SolidWorks, que é o software de desenho. Então eu não tenho muita experiência com o Space Clean, mas acho que para fazer um eixo aqui a gente consegue fazer de boa, sem nenhum estresse. E aqui ele demora para carregar. Essa bolinha vermelha, Start Space Clean, quer dizer que ele tá carregando, né? Ele só vai poder... Aí, funcionou. Ele demora. Vou colocar assim, né, nesse plano de topo. E vou conferir lá o que a gente estava pedindo para nosso problema. Tá, era um eixo de comprimento 50 milímetros e o raio 10 milímetros. Eu botei tudo em milímetro porque o ANSYS ele já está tudo em milímetro, ele entende, né? Normalmente a unidade que a gente usa em engenharia é milímetros ou polegadas, então ele já entende que é em milímetros e faz isso. Fiz um círculo aqui bem simples. E agora o que a gente faz? A gente vai vir com essa ferramenta PUC, é como se fosse uma ferramenta de extrusão. E a gente vai puxar para cima, é só segurar a barra de espaço e ele já consegue entender a dimensão. Pronto, desenhei ali o que estava me solicitando. Sem muitos problemas. Só que beleza, isso é um elemento que não é um elemento em linha. A gente tem que transformar isso agora, né? Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em Prepare, a nossa geometria. E aqui a gente faz a simplificação dessa geometria no Space Clean. Então basta a gente vir em Profiles, e aí vai ter diversos tipos de profiles. Vai ter, tipo, em círculo, tubular, para caso, por exemplo, o caso do chassi, que eu mostrei anteriormente, que a gente simula, a gente faz esse tipo de perfil, que é o perfil do tubo, né? Que é diferente, por exemplo, desse aqui que simula mais um tarugo, né? Que é quando você está ali totalmente preenchido. Então, vamos fazer esse tipo de profile aqui. E beleza, como que a gente faz agora? Basta a gente clicar. Espera aí, ele travou um pouquinho. Não tá indo. Deixa eu ver extract. Foi. Como eu falei para vocês, eu não tenho muita experiência com Space Clean, então às vezes a gente tem que vou relembrando aos poucos como é que faz. Eu já estou aqui com 3, mas eu vou excluir. Deixar só um aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar esse perfil. Não basta só criar esse perfil. Eu tenho que vir aqui em Edit. E isso é muito importante, porque da primeira vez que eu estava testando essa análise, eu esqueci de editar o perfil e aqui estava o raio 10, sendo que, na verdade, a gente quer o diâmetro, né? Então, vou corrigir isso. Os resultados mudam drasticamente se você não vir aqui e não editar corretamente o seu perfil. Cara, uma vez feito isso, basta você fechar, que ele já entendeu que seu modelo é uma linha, como dá para ver aqui, né, nitidamente, e a gente consegue fechar o Space Clean. Não precisa salvar nada. É muito simples. Ele já entendeu que tem a geometria, e agora a gente vai dar 2 cliques no Model para abrir o Mechanical, que é basicamente o Mechanical é o nosso ambiente de trabalho para resolver os problemas de fato, né? Colocar as condições de contorno e obter os resultados. Eu acho que até aqui, eu não sei se tem algum tipo de dúvida. Eu vou abrir o chat pelo celular também, que eu consigo acompanhar o chat, mas qualquer coisa mandem aí, gente. Podem ligar o microfone e me interromper, não tem problema nenhum. Enquanto ele está abrindo aí, no tempo dele. A pessoa impaciente, não adianta ficar clicando, né? Vocês veem, ele está fazendo essa lentidão, ele está tendo essa lentidão toda.
e uma linha. Imagina em geometrias mais complexas. O que acontece, né? Ele deu um probleminha aqui. Ele deu algum problema aqui, que ele não está conseguindo ler a geometria. Essa árvore é importante, porque quando você tem uma interrogação, já indica que sua análise nem vai rodar. Então, você tem que tentar resolver esse problema para poder dar continuidade ali na sua análise, né? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Deixa pra cá. Deixar ele assim, que eu consegui chegar melhor. Que você pode mudar, né, a posição em relação às suas coordenadas. E eu acho que ele não conseguiu captar a seção da viga. Então eu vou tentar. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Deletar. Acho que ele não conseguiu captar o que eu desenhei ali. Deixa eu tentar botar aqui link. Bem. Não. Tá, vamos voltar aqui. Programa, Boundary Conditions. Static, borders, novos elementos, volume. Realmente, ele não tá entendendo, tá vendo? O volume tá dando que é zero da nossa estrutura. Isso tá errado, a massa também. Eu vou voltar lá no Space Clean para tentar resolver isso, porque provavelmente isso é uma coisa que a gente consiga resolver aqui no ANSYS. Vou vir aqui em editar no Space Clean. Nossa, que lentidão eterna. Mas isso é um pouco do meu computador também, que não tá muito legal, mas vamos lá. Sólido. Essa estrutura sólida, essa é o meu perfil de vigas. Bem no selection. No section, na verdade, né? Eu vou tentar fazer de novo esse processo para a gente ver o que vai acontecer. Nossa, como se eu tivesse sumido. Agora foi. Tá. Vamos de novo em Prepare. Vamos extrair. Extraiu o perfil de viga. Vamos editá-lo agora. Vamos esse Pin Profile. Tá. Já está entendendo. Aqui eu tô com 10. Beleza. Vamos voltar lá na nossa árvore. Vou fechar tudo aqui e vou ver se o Space Clean, o mecânico, consegue entender o que foi feito. Mas no ruim eu já tenho uma geometria que está funcionando aqui, e aí eu tento abrir ela e a gente faz análise em cima dela, para não perder muito tempo também. Mas esse tipo de erro, de bug no ANSYS é normal, esse software é muito bugado,
E é engraçado, porque eu testei essa análise 2 vezes hoje mais cedo, do zero, e funcionou. Agora eu não sei o que eu fiz de errado, que não funcionou, mas talvez agora funcione. Nossa, são 6 horas, já vou ter que dar uma corrida aqui. Tem bastante coisa para apresentar. É, realmente a nossa geometria, ele não tá lendo por algum motivo. Esperar, porque ele só vai funcionar quando a bolinha verde estiver aqui, a bolinha que fica aqui que estava vermelha, estiver carregada com o verde. Aí ele vai aparecer. Aí vai ser possível editar aqui a nossa árvore, né? Ok, ele deu erro. Não importa na hora de importar a geometria. Vou tentar fazer uma coisa aqui do zero para poder corrigir isso. Mas o processo basicamente é isso. Você faz o desenho da geometria ou você importa ela, né? E aí você vai lá na hora de extrair a perfil e você extrai o perfil de viga. Eu sempre uso isso para fazer a análise de chassi do carro, né? Eu usava, né? Quando eu era da equipe do FON. Mas não sei porque algum motivo eu não consegui extrair agora. Eu devo ter feito alguma besteira. Vou vir aqui de novo, rapidinho. Não vou colocar os materiais de novo, porque eu já tenho o material salvo. Vocês verem aqui, eu já tenho ele salvo. Tem como você salvar o material, as propriedades, você não tem que ficar sempre digitando em uma biblioteca sua, no seu computador. Então, eu já tenho aqui salvo a Assumi 20. Eu só vou importar e vai vir com as mesmas propriedades que eu já coloquei antes. Sem nenhum estresse. Space Clean Geometry. Ok. Vou colocar de novo. Vou pegar a nossa ferramenta Pool. 50 milímetros. Ok. E agora eu venho em Prepare. Vou extrair o perfil circular aqui. Não foi, mas eu tenho que vir aqui. Isso. Aqui está enxergando a área, tá tudo certo. Acho que já até vai entender aqui como 10 dessa vez, porque a área estava certa ali. Beleza. Sketch. Vamos ver estrutura, solid, referência. Aqui ele já está entendendo como é um perfil de vigas, né? Tanto que está mostrando assim. Eu acho que agora vai funcionar.
Se não funcionar, a gente abre o que já está pronto e aí eu dou continuidade e depois eu tento ver o que aconteceu aqui. Vamos abrir o modo de novo. É que honestamente eu nunca extraí perfil de viga assim para fazer esse tipo de análise. Quando a gente faz lá nos tubos do chassi, também extrai o perfil de viga, mas a metodologia é um pouquinho diferente. Então, ok, funcionou. Só uma questão de tentar de novo às vezes. Tá vendo que aqui aparece que o perfil de viga foi extraído, né? Deixa eu dar um detalhe assim. Detalhe virado para cá. Assim, vou dar um zoom aqui, né? Pra gente conseguir ver melhor. Reparem que aqui na árvore de geometria agora ficou com ok, que ele entendeu que é uma viga, né? O perfil que eu defini lá. Eu devo ter feito alguma besteira na hora que eu apertei várias vezes, saí clicando no botão, enfim. E aí agora a gente consegue ver que nossos dois materiais que estão setados já aparecem aqui automaticamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no nosso perfil que a gente extraiu e ele até aparece, modelo do tipo BIM, que é a viga, né? E a gente muda o nosso material para o ASO 2020 que a gente estipulou. Simples assim, ele já entendeu. E se eu quiser voltar para o aço estrutural do ANSYS ou botar outros materiais, é só listar anteriormente que ele vai aparecer todos os materiais aqui. Vão aparecer, né, no caso. Tudo certo, aqui já tem a nossa seção. Como vocês podem ver, agora vai funcionar, porque ele está captando a área, está captando tudo, o raio certinho. Então, vai funcionar perfeitamente. Aqui a nossa geração de malha. Eu posso clicar em Generate Mesh, que é basicamente o processo de discretização que eu expliquei, que é gerar vários pedacinhos. A gente vai mexer um pouco melhor na malha nas próximas análises que eu for puxar aqui para fazer. Eu vou tentar andar um pouco rápido por conta do tempo do minicurso, para a gente não ficar muito tempo preso nessa análise, já que ela deu esse pequeno erro. Né? Mas, voltando lá no slide, a gente tem uma extremidade engastada, outra extremidade com uma força de tração de 10 newtons e o torque 500 newtons por milímetro. Então, a gente tem que fazer aqui Static Structure, você coloca todas essas condições de contorno do nosso problema. Como vocês podem ver, você pode colocar inúmeras condições de contorno. Aceleração, força, momento, suporte fixo, que é basicamente aquilo que eu expliquei no slide para vigas engastadas. É esse suporte que a gente utiliza aqui para representar essa situação. A gente vai colocar um suporte fixo, que ele vai basicamente estar restringindo os graus de liberdade dessa estrutura. E aí, para poder fazer esse engaste, eu vou basicamente vir aqui na árvore, inserir, Fixed Support. E aí eu venho aqui em cima. Você consegue fazer uma seleção rápida de face, vértice e aresta, né? Como a gente está só com uma linha, a gente tem que selecionar essa ponta aqui, que é basicamente a nosso vértice. E a gente consegue colocar um Apply. Já está entendendo que essa extremidade já está engastada. E se eu vir aqui inserir de novo e colocar em força, eu coloco na outra ponta, e aí eu coloco um Apply também. E aqui ele vai perguntar a direção para você definir ela. Você pode definir assim ou você pode definir assim. Basta só clicar na linha, tá? Eu vou estar definindo assim porque a gente colocou lá que é tração, mas os valores eles não mudariam, só o sinal, né? Mas enfim, magnitude de 10 newtons. Apply. Estou definindo a força desse jeito. Agora eu vou inserir o momento, que ele entende, né, o torque aqui como moments, e aí a gente vai vir na mesma ponta, e aí eu vou colocar apply na nossa geometria, que é esse vértice, né? E a magnitude, o Anso já está entendendo que está em newton e milímetro, né? Então a gente vai colocar só agora a direção, basta clicar e eu posso colocar um apply. E aqui ele fica representado. Ou eu posso colocar também para
Mudar. Pronto. Então, assim, a gente simula todas as nossas condições de contorno, bem simples, apesar dos primeiros estresses, né? Aqui na nossa árvore, a gente consegue colocar milhões de coisas, mas como o nosso problema só pede isso, eu venho aqui na parte de solução, coloco inserir deformação, vou colocar total, vou pedir para ele também me dar resultados. Essa parte é importante. Quando a gente está trabalhando com elementos de linha, não vai aparecer para você resultados de tensão, porque normalmente nessa árvore fica tensão, deformação, fratura, tudo você pode puxar daqui. Só que você tem que vir aqui e ativar na sua solução Bin Section Results. Você tem que mudar essa opção de não para yes. Aí agora a gente vai ver o que acontece. Você consegue puxar todas as tensões possíveis aqui, porque você solicitou esse comando, né? Como eu estou pedindo um estado de tensão, eu vou pedir tensão equivalente Von-Mises, vou pedir a tensão máxima principal. Opa, já tinha pedido, vou tirar essa então para não ficar repetido e não gerar mais custo computacional para a gente. E stress, vou vir na tensão máxima desse elemento, que é essa maximum X stress. Também vou vir aqui na mínima. Deixa eu ver se eu botei tudo certo. Tensão normal. Mínima, máxima, mínima principal, máxima principal. Já botei. Bianca, você já botou essa. Eu acho que aqui a gente já está contemplando todas que a gente precisa. Eu vou dar um solve. E torcer. Sempre quando a gente dá um solve numa análise no ANS, a gente torce. Porque é um software que dá muito erro, bug, mas aqui vai funcionar tudo bem. Porque a gente já conseguiu consertar aquele probleminha inicial na nossa árvore, né? Até que eu acho que ficou um pouco corrido, né? Porque eu tive que refazer tudo, mas vocês estão conseguindo acompanhar aí como funciona, mais ou menos? Agora a gente vai conseguir olhar os nossos resultados e a gente vai poder discutir um pouco eles, né? Porque assim, eu acho que está tudo um pouco solto, mas a gente vai conseguir ver como que a gente vai ver que o software resolveu tudo isso pra gente, olha. Aqui, equivalentes testes, Von-Mises, é uma tensão equivalente que eu vou apresentar no slide daqui a pouco. A tensão máxima de cisalhamento, ele nos deu, que é 2,55 megapascal. A mínima também, a gente tem que é menos 2,48. A tensão normal, que é a tensão que advém da aplicação da força de tração de 10 newtons, está aqui também como 0,127. Então, a gente tem todos os valores para a gente ter o nosso estado de tensão da nossa estrutura. E também a deformação. E aqui, se você vier aqui embaixo na animação, você consegue dar um play e ele consegue te mostrar um videozinho. E a gente consegue ver que essa parte que está engastada, ela fica parada, né? Faz sentido. Então, como que a gente pode ver isso também? Onde é o máximo e mínimo? Você pode vir aqui em cima que cai máximo e mínimo, e ele vai estar te mostrando as suas tensões. A gente pode vir aqui também, deixar o videozinho rodando. Que deformação mais interessante. Consegue ver os resultados e repara que ele está em alta escala. A gente consegue vir aqui no alto e mudar para normal, escala normal. E ver a distribuição das deformações aqui na nossa peça. E agora o que eu quero fazer é basicamente comparar esses valores que a gente obteve aqui, menos 2,48, 2,55, 4,42 e 2,61. Que são as tensões que a gente tem, né? Tensões principais máximas mínimas equivalente de Von-Mises e tensão de cisalhamento máximo. Então eu vou voltar lá no slide rapidinho. E vocês podem ver a mágica, que são os nossos resultados, que a gente tem que a tensão máxima de cisalhamento é 2,55 megapascal, a tensão normal 0,127. E a tensão principal máxima e mínima 2,61 menos 2,48. E não, gente, eu não peguei esses valores e inventei. Literalmente, a gente pega e aplica nas fórmulas e a gente consegue calcular isso, né? Como que a gente calcularia essa tensão máxima de cisalhamento? Basta a gente aplicar nessa fórmula aqui, que aí você vai ter o seu torque e só colocar nas unidades de medida corretas, né? Você tem que se atentar a isso sempre. Senão você vai ter um valor discrepante.
E aí você vai colocar o torque, o raio, o momento polar de inércia. O momento polar de inércia é dado por essa fórmula aqui, já está até calculado. Tensões principais. A mesma coisa, você vai pegar a sua tensão. Eu não botei o cálculo dela aqui, mas a tensão normal a gente calcula como força sobre área, sem utilizar de nenhuma outra fórmula, né? É bem básica, né? Bem simples. Então, você vai calcular essa tensão normal e você vai conseguir aplicar ela aqui na fórmula para você ter a máxima e a mínima tensão principal. Então, a gente consegue ver que o software ele calcula exatamente. E vocês viram que eu puxei essa análise do zero com vocês. Eu fiz uma mais cedo, ela deu certo, eu rodei essa outra de novo, com as mesmas condições de contorno, e ela simplesmente roda e dá os mesmos resultados analíticos. Porque se você colocar as condições de contorno corretas, que no nosso caso era uma extremidade engastada, a outra com as condições, e garantir que esteja tudo certinho, o seu modelo vai funcionar perfeitamente. Então, quando que a gente consegue usar essa teoria de vigas, né? Quando a gente está aplicando esse modelo BIM, pelo livro de Timoshenko, ele fala que você consegue resolver com esse tipo de simplificação forças axiais, momentos fletores, torques e carga de cisalhamento. E que o que a gente tem é basicamente isso, né? Uma combinação de torque com uma tensão axial. Então você consegue resolver ele tranquilamente no ANSYS usando esse tipo de simplificação de BIM. Então o resultado analítico ele bate com o que você, ao invés de você ter que calcular na mão, você abre o software, você faz ali rapidinho e consegue ter o seu resultado certinho de acordo com o que é esperado, né? Agora eu vou passar adiante para a nossa próxima análise para a gente conseguir abordar mais coisa. Eu fiz besteira aqui. Isso era aqui. Ok. O próximo passo seria a gente verificar se a gente aumentasse esse torque, né? O que vai acontecer? Como que a gente vê se o nosso eixo vai aguentar ou não? Então vamos fazer isso aqui, no ANSYS. Ao invés de botar 500, eu vou botar 50 mil. Como eu falei para vocês, são valores meio fictícios, né? Mas isso aqui também está Newton e milímetro, né? Então, até que faz sentido esse valor. Na verdade, o primeiro valor de 500, como é por milímetro, está muito baixo. Então, eu vou dar um solve de novo aqui. O software fica com um raiozinho porque ele entende que você, como você mudou o input, você tem que resolver tudo de novo. Então, você vai ter que rodar e esperar. Como é uma análise super simples, que é só uma linha, ele roda rápido. Mas se você estiver trabalhando com o elemento 3D, ele vai demorar muito para rodar. Ok. Olha como a nossa tensão cresceu, como a gente esperava, né? Ela aumenta bastante. E a gente tem agora aqui a tensão máxima de cisalhamento de 255 megapascal. E a tensão de von Mises, que é a que a gente tem aqui, equivalent stress, 441. Tá, mas como que eu vou saber se o meu eixo vai estar suportando isso ou não? Se essa viga vai estar suportando esse valor, né? Como que eu descubro isso? Aqui está o ponto importante, que é a análise que a gente tem que fazer dos resultados do ANSYS. Não basta só a gente botar os valores lá, né? E pegar e não analisar eles, né? A gente tem que analisar de acordo com o que a gente tem de teoria, né? O que a gente tem descrito na literatura. E caso o nosso problema fosse só de torção pura, você tem que calcular uma nova tensão de escoamento máximo, que seu problema não consegue existir. Você basicamente tem a tensão de escoamento, você consegue calcular usando essa fórmula, e aí você descobre que se você pegar o limite de escoamento lá que a gente tem, que é 350 megapascal do nosso material, lembra que a gente definiu que o limite de escoamento é 350 megapascal para o aço? Então a gente coloca ele nessa fórmula, e a gente descobre que a máxima tensão de cisalhamento que nossa viga vai aguentar é 202 megapascal. Então, a gente tem 255 no nosso resultado. Então, você já deve esperar o quê? Que vai ter um tipo de falha no regime plástico. Porque quando a gente está falando de fazendo essa análise de tensão, a gente sempre faz da seguinte forma no ANSYS. A gente primeiro analisa a tensão, o resultado que você tem, e compara ele com o limite de escoamento do seu material, para poder ver se aquilo está fazendo sentido ou não. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar essa tensão que a gente obteve e compara com o limite de escoamento se ela está abaixo ou acima. Se a gente está abaixo do limite de escoamento, qualquer deformação que você vai ter naquele eixo, ela vai ser elástica. Ou seja, quando você tirar o torque, quando você tirar a tração, a sua peça vai voltar ao estado inicial dela. Ela absorve energia no regime elástico. Então você não precisa se preocupar se o seu eixo vai falhar, se você vai ter algum tipo de deformação plástica, quando você está abaixo desse limite de escoamento.
Mas essa fórmula, para caso ele fosse só torção pura, como a gente está falando de um caso que a gente tem torção e tem uma força de tração, a gente vai usar o critério de falha de von Mises. E existem diversos critérios de falha que a gente estuda, né, em mecânica dos sólidos, em elementos de máquinas, mas a gente sabe que o critério de von Mises ele é usado majoritariamente, muitas vezes ele é o mais utilizado, porque ele consegue, você pega basicamente essa fórmula, ele utiliza da tensão normal e a tensão de cisalhamento, você consegue calcular a tensão de von Mises combinada. Você consegue calcular ela analiticamente, né, porque é um problema simples, um problema 1D. Então, você consegue calcular ela e o ANSYS também te fornece esse valor, né? Que aí, como vocês podem ver aqui, o ANSYS está me fornecendo 441,98, que é essa tensão máxima. E como que a gente sabe, já que a gente está tratando de um estado de combinação, né, de esforços ali, como esse seu eixo vai estar rompendo ou não? Da forma que eu expliquei, né? Não rompendo, né? Não usei a palavra certa. Mas com qualquer tipo de deslocamento no seu eixo, né? Deformação. A gente vai comparar essa máxima tensão de von Mises com o limite de escoamento. Como a gente tem limite de escoamento de 350, 441 estando acima, a gente vai ter uma deformação que é considerada plástica, em resumo. E a partir disso, a gente também consegue calcular o torque admissível. Porque a gente consegue pegar a tensão de escoamento máxima para cisalhamento que a gente determinou como 202 megapascal. Lembra que a gente obteve aqui no ANSYS 255, ou seja, a gente vai ter sim um problema relacionado a esse torque aplicado, a essa tensão, né, gerada ali. Então, você vai ter uma extrapolação na tensão. Então, a gente utiliza desse 202 megapascal, coloca aqui na fórmula, junto com o momento polar que a gente já tem calculado o raio, você consegue ter o torque máximo. E aí eu calculei o torque aqui, eu coloquei ele, usei metro, não botei milímetro, porque eu acho que milímetro, nesse caso, ia dar. É mais fácil visualizar assim quando a gente coloca as coisas em metro, né? Apesar de no ANSYS estar trabalhando com milímetro. E aí vocês podem perceber que nosso máximo que a gente consegue ter é 39,7. Não 50 newton metro, como a gente botou antes, né? A gente colocou 50. Então a gente está vendo que a gente vai ter sim essa deformação que a gente vai estar aqui na nossa estrutura, por mais pequena que ela seja, ela é no regime plástico. Então aí depende de você entender quanto você pode, a sua peça pode suportar, e se você quer que ela. Como que você entende isso, né? Se essa deformação, mesmo ela sendo pequena, ela acaba sendo plástica. Então, normalmente, o que a gente faz na engenharia é sempre colocar o limite de escoamento da nossa tensão acima, né? O limite de escoamento tem que estar acima do que da tensão que você obteve na análise. Então, é basicamente esse comparativo. A gente pega a tensão equivalente máxima que a gente tem, 441, e a gente tem sempre que comparar com o limite de escoamento, para poder sempre ter esse valor abaixo, né? Garantir que a nossa estrutura não vai falhar. Gente, essa foi a primeira parte do curso. Como o tempo está apertado, eu vou tentar correr, mas não correr muito, para poder as coisas ficarem claras também. Mas eu não sei se tem alguma dúvida até aqui. Eu queria mostrar mesmo para vocês. Vocês podem até depois pegar o material, eu posso compartilhar, e fazer o cálculo na mão para verificar que realmente os valores batem. Não foi inventado isso aqui. E acho que bom quando a gente faz tudo do zero, que vocês podem ver que realmente quando fez tudo do zero, deu realmente a mesma coisa que já estava lá preparado o slide, né? Então, assim, vamos seguir, mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat. Eu vou dar um enter aqui de novo. Tá, agora a gente tem análises importantes que a gente pode fazer no software. Que uma delas eu já comentei, que é a análise modal, que basicamente na análise modal você vai ter uma matriz que vai ser de autovalores e autovetores. E o que é um alto valor? É a frequência natural da sua estrutura. E o alto vetor está te mostrando o modo, né? Associado àquela frequência natural. Eu acho que para o pessoal que está mais no começo do curso, tudo isso acaba ficando um pouquinho mais complicado, porque a gente acaba aprendendo essa parte de vibrações, de análise de frequência natural só no sétimo, acho, período, ou sexto, que a gente vê as vibrações, a gente consegue, na matéria vibrações, no caso, a gente consegue fazer esses cálculos.
Só que, basicamente, a gente consegue fazer isso no software. Fazer essa determinação, qual que seriam essas frequências naturais e comparar com frequências externas. Como assim? Eu vou começar mostrando esse porque ele é mais simples, então eu vou puxar aqui uma análise que já está feita, na verdade, para a gente poder discutir sobre isso antes da gente partir para a próxima análise. Chassi regional análise, eu vou abrir essa. A minha ideia aqui no curso hoje era mostrar 1D, que foi o primeiro que a gente já fez. O próximo, mostrar 2D, que é o uso das cascas, né, que é a simplificação, a segunda forma de simplificação que a gente tem. E, por último, uma análise 3D. Mas eu vou inverter a ordem e vou começar falando do 3D, na verdade, da análise modal, que é essa que avalia as frequências naturais, e depois do 3D, porque eu acho que elas são muito mais importantes. Então, e aí eu passo rapidinho pela última análise, que é a de casca. Tá. Vou puxar aqui na árvore, já tá tudo feito aqui, mas eu vou puxar uma do zero para mostrar como é que faz. Você pode vir aqui, vir em modal, puxa, arrasta o mouse em cima dos materiais e da geometria, para ele poder copiar o que você já tem feito antes e clica em model. Como vocês podem ver, vocês podem fazer vários tipos de análise no mesmo arquivo no ANSYS. E isso é muito prático, para você não ter que ficar gerando vários e vários arquivos. Basta você pegar a análise que você quer fazer, puxar e arrastar, e começar a colocar os inputs tudo do zero dentro do Mechanical. Mas você já vai ter a geometria e os materiais salvos, então isso já adianta bastante. Ok. Tá indo. Essa análise ela é bem rápida. Eu vou tentar explicar mais ou menos o conceito, né, que a gente tem aqui por trás. Basicamente, a gente tem um corpo livre no espaço, imagina isso. E a gente vai estar determinando essas frequências naturais. E por que isso é importante? Por exemplo, no chassi de um carro, quais frequências naturais podem excitar, quais frequências externas, na verdade, podem excitar a minha frequência natural? A gente tem a frequência do motor, a gente tem uma frequência da suspensão. Esse aqui é um chassi tubular, que é um dos que vocês podem ver, modelo em linhas. E quais tipos de frequência a gente pode estar excitando esse chassi, né? A gente tem o motor, que ele fica alocado aqui atrás, e a própria suspensão. Então, o que a gente faz nesse tipo de análise? A gente vai gerar a frequência natural dessa estrutura e vai comparar com a frequência natural que a gente tem do motor. Um motor de 3.600 RPM, por exemplo. A gente consegue ter essa frequência natural, calcular essa frequência e fazer essa comparação. Essa frequência ela é de 60 Hz, se eu não me engano, do motor. E o que acontece quando você está com a frequência do motor igual com a frequência natural da sua estrutura? Se essas frequências estiverem iguais por muito tempo, você vai ocorrer o efeito de ressonância. E a ressonância é basicamente quando você tem o colapso da sua estrutura, igual eu estava explicando no começo da aula, que está relacionando com o que aconteceu na ponte. Que a ponte colapsou porque a frequência natural dela estava batendo com a do vento por muito tempo. Ela estava exposta à frequência natural do vento. Então, isso pode criar trincas, fissuras, deslocamentos na sua estrutura. Então, é muito importante estar analisando a análise modal. Vou colocar um update aqui na malha, para ele gerar logo essa malha. Ele faz uma malha bem básica, mas que para a gente aqui não vai ser importante a gente estar editando ela. É a discretização, né, da nossa estrutura. E aqui em Solution, basta você vir aqui nas informações, na verdade aqui em Análise Settings, e ele vai colocar máximos modos para você encontrar. 6 você vai colocar 12, muda para 12. Eu já vou explicar o porquê. E você vem dar um solve na sua geometria. Que ele vai te gerar uma tabela com todos os autovalores e autovetores. Que autovalores são as frequências naturais e os autovetores os modos de vibrar, que é o que está mostrando aqui, falando aqui por alto no slide, né?
Eu vou fechar essa análise que a gente fez para poder ficar mais leve tudo aqui. Opa, ele não quis rodar de novo. Mais um problema. Maravilha. Deixa eu ver o que ele está dando aqui de erro. Aqui embaixo no ANSYS tem uma árvore que vem mensagens. E aí ele diz qualquer tipo de erro que você encontra. Mas estranho. Deixa eu testar se eu peguei o arquivo certo. Regional Análises. 25. Vou abrir de novo aqui. Não, vou dar um novo. Tentar ser um pouco mais rápida para a gente conseguir para análise usando elementos 3D, que é o que eu considero mais importante, e conseguir fazer ela um pouco mais devagar, né? Já que está tendo que apressar um pouco agora. Mas eu vou abrir aqui modelo, que a gente vai conseguir ver os resultados que a gente tem para essa geometria dessas frequências naturais. Também vou estar falando, aproveitando na análise que a gente vai fazer de 3D, de análise de fadiga, né? Que fadiga é basicamente quando uma peça está exposta a tensões cíclicas alternadas, que elas vão alternando entre tração e compressão, tração e compressão. E quando a sua peça está exposta a esse tipo de tensão cíclica, você tem uma limitação de quanto a sua peça vai aguentar daquele carregamento, né? Se, por exemplo, uma peça estiver sendo muito acionada, você entende que tipo, você vai estar tendo vários ciclos de carregamento nela que você vai poder ter uma falha por fadiga. Então, é uma análise muito interessante, muito importante, que a gente usa o método de Goodman como critério para poder avaliar se essa sua peça ela aguenta todos esses ciclos que você está colocando nela, né, com aquela tensão, com aquela força, na verdade, melhor dizendo, porque a força vai gerar uma tensão e essa tensão vai tá ali ciclicamente. Então você vai conseguir avaliar a sua peça se ela consegue aguentar aquela força e por quantos ciclos ela aguenta. E a partir disso também você consegue ter o fator de segurança da sua peça. Então ela é muito interessante. E você consegue fazer ela no estado 3D, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Ok, aqui é o resultado que a gente tem para as análises, a frequência natural da nossa estrutura. Basicamente o que eu fiz foi vir aqui em análise settings, eu botei para 12, igual eu tinha feito antes, e coloquei solve e não funcionou por algum motivo, mas ele gera uma tabelinha aqui bem no cantinho de frequências, que você pode ver que da 0 até a sexta, ele dá 0 ou muito próximo de 0. Isso é perfeitamente normal, é até um indicativo de que a sua estrutura foi reconhecida no ANSYS, que a sua estrutura está funcionando bem para as análises, né? A partir do sétimo modo, ele começa a te dar valores de frequência natural. Então, você tem que, a partir do sétimo modo, você teria 59,77 Hz, no oitavo, 64, e assim sucessivamente. A sua frequência natural vai aumentando. E aí, por que isso é importante? Que você pega essas frequências naturais e compara com a frequência que eu tinha falado do motor. E vê se tem algum tipo de risco de ressonância. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente pega essa tabelinha, a gente consegue selecionar tudo, e a gente vem em Create Mode Shape Results. E ele vai te gerar todos esses resultados que você consegue ver aqui da sua estrutura. Coloridinho, é bem bonitinho. Que são esses modos que você tem de para cada frequência. Por exemplo, aqui na sétima frequência, a gente tem 59 Hz e a deformação total de 15 milímetros, né? Aí você pode ver que aconteceria com sua estrutura, né? Ela iria torcer, né? Poderia ter essa torção e a sua deformação máxima ali no tubo ali de cima. Então,
Você consegue até clicar aqui, né? Máximo, mínimo, probe. Com probe você consegue passar para a estrutura e ver nos outros pontos quais valores de tensão você teria. Você vai passando e você consegue ir vendo. Isso é importante para você ver, caso você tenha uma frequência próxima, qual tipo de dano você teria na sua estrutura. Então, ela é bem simples essa análise. 20 minutos ainda de curso, ok. Temos deletar aqui. Vamos deletar tudo. Quero mostrar para vocês como que eu fiz isso manualmente, né? Depois de gerar as frequências, rate, vai aparecer todos os modos OpenSolve. Aí, funcionou. Ele só não estava querendo gerar as frequências antes por algum motivo. Mas aí a gente vem aqui em Result, gráficos, né? E consegue ver a animação da sua análise. Para cada modo. Vocês podem perceber que o deslocamento máximo ele aparece não no mesmo tubo, né? Ele vai mudando, depender do modo e da frequência natural que ele está ali atingindo. Ah, mas isso vai acontecer com o seu carro, com a sua estrutura? Não, não vai, porque normalmente a gente projeta para ela estar longe das frequências naturais da nossa estrutura, que são essas tabeladas, e também para acontecer um tipo desse efeito de ressonância, né, esse tipo de dano, a sua estrutura tem que estar exposta muito tempo àquela frequência natural. Provavelmente foi o que aconteceu com a ponte, né? Ela estava muito exposta ao vento, né? Literalmente ao ambiente, então aconteceu aquele colapso. E não necessariamente a sua estrutura vai romper e quebrar tudo e dar tudo errado, mas ela pode ter sim microfissuras, deslocamentos, enfim, né? 15 milímetros é bem pequeno, mas a gente não quer um tipo de dano desse na estrutura. Então essa análise ela é bem importante para a gente poder ver como que está essa questão quando a gente está com peças que são sujeitas às estações externas, né? Frequências externas. Agora, para finalizar o curso, eu vou tentar ser um pouco mais. Espero que dê tudo certo dessa vez, mas eu estou confiante que agora vai dar tudo certinho, sem nenhum erro para atrasar a gente. Porque eu estou mais habituada com esse tipo de análise 3D, então. Com elementos 3D, né? Vamos vir aqui em Static Structure, que é uma análise estática. A gente vai vir em geometria. Eu vou importar uma geometria que eu já tenho aqui. Eu vou pegar esse pedal importado, porque a gente quer fazer uma análise. Que ótimo. Peguei errado. Peguei o CAD errado. Eu tenho que pegar o CAD aqui, que são esses assim do Solid, tá vendo? Aqui, pedal, eu quero esse aqui, pedal guerra. É esse CAD que a gente vai pegar. Coloquei ali, tá funcionando normalmente, a geometria foi reconhecida. Clico em Model e vamos entrar no Mechanical, que é onde a magia acontece. Para fazer análise de fadiga, a gente precisa ter a curva SN, né, que eu tinha comentado antes com vocês. E para gerar essa curva, a gente tem que colocar os inputs dessa curva do material, ou seja, a gente está com 1020, a gente tem que fazer uma curva do 1020. Então, esse outro site aqui, que é o eFatigue, ele dá os valores, que também são experimentais, né, são datados já, né, para a gente poder fazer esse tipo de curva, que você consegue construir essa curva SN através da equação. Que aqui é a curva SN, eu tenho feito já aqui na planilha. É basicamente... que ótimo. É basicamente, tem para vários materiais já feitos aqui, vocês podem ver, mas como a gente está trabalhando com 1020, eu vou ficar nessa primeira aqui. É basicamente a quantidade de ciclos que você vai estar expondo àquela sua peça, ciclos de carregamento, né? E a tensão, que vai estar sendo calculada através de equação de fadiga. E aí, para você equacionar a fadiga, você pega esses coeficientes e aplica na fórmula que está aqui no Excel, mas, enfim, você consegue gerar essa curva e vários valores de tensão.
Normalmente, a gente tenta sempre dimensionar a nossa peça para vida infinita. E o que é vida infinita? Quando a sua peça resiste a 1 milhão de ciclos, entendeu? Então, quando a gente tem 1 milhão de ciclos, se a sua peça estiver resistindo a essa quantidade, você pode dizer que sua peça tem vida infinita. Então, não necessariamente você precisa estar projetando para a vida infinita, mas normalmente quando a gente constrói essa curva e a gente está dimensionando alguma coisa, a gente leva esses parâmetros. E aqui eu coloco, já está lá no ANSYS, né? Mas eu coloco esses valores de curva da parte de engenharia, de materiais, e ele já plota uma curva para mim, que seria essa minha curva aqui, SN, para vocês conseguirem ver. Que essa curva que é o que eu tenho que estar dentro do software para você conseguir fazer uma análise de fadiga. Acho que, na verdade, eu vou voltar aqui e vou tentar colocar rapidinho essa curva lá dentro. Porque o ANSYS está trabalhando com a curva do material que ele já dá como base, né? Que é o aço estrutural. Mas eu não tenho o 1020 aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou importar o 1020, Import, Engineering Data. E aí eu venho aqui e vou no 1020. Vou importar outro também, que tem salvo. Esse mini curso, que eu quero ver o que tem nele. Ups. Ah, tá vazio, ok. E aqui eu tenho que vir na árvore, né? E tenho que pegar arrastar um novo comando para eu conseguir botar essa curva. Eu venho em Life, SN curva, arrasto. E aí você vai ver que ele vai ficar com uma interrogação. Vai ter uma tabelinha que você vai preencher. Ciclos. Se atentem na unidade aqui, senão vai dar tudo errado. E mudar para megapascal. Porque o que eu estou calculando aqui na planilha é em megapascal, tá? Ciclos e você vai ter os valores dessa curva. Aqui tá uma reta, né? Mas para ficar igual tava ali na imagem, eu vou colocar aqui em linear. Que aí aqui é a reta que ele fez linearizando, né? Mas aqui eu vou colocar como a curva realmente é. E aí eu consigo fechar, voltar no modelo. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, não, cancela. Yes. Eu coloquei uma nova curva. Ele entende que você tem que dar um update nas suas informações. E vou startar. Aqui eu vou conseguir mostrar um pouco mais das funcionalidades do ANSYS. Aqui são as peças, as partes, né, do meu pedal importado, tá tudo ok na geometria, verdinho. Eu venho em Mesh, dou um Generate Mesh, ele vai gerar uma malha automática que eu consigo editar ela no software, tá? Vocês podem ver que tá uma coisa bem feia, uma malha bem grosseira, se comparada com essa daqui que eu coloquei no slide, que é tipo uma malha mais bonitinha. Ou dessa outra aqui que eu apresentei, que eu acho que... Peraí, mais pra frente. A gente fala que essa malha tá um pouco mais grosseira, né? Com essa aqui vocês podem ver que tá bem subdividida e bem homogênea. Então a gente consegue arrumar isso no software porque isso reflete diretamente nos resultados que a gente vai ter. Se a gente não tiver uma boa malha, a gente não consegue fazer uma boa análise. E uma análise real, né? Então, o que a gente pode vir aqui fazer? Element size, ele está colocando como default, a gente vai mudar e eu vou colocar 5 milímetros. Que eu quero que ele faça uma subdivisão de 5 milímetros em cada pedacinho que eu estou gerando aqui. E vou dar um update. Ainda tá grosseira, mas reparem que ele fez mais um refino, né? Ficou mais refinado a nossa malha. E eu posso vir aqui em estatísticas e ver quantos nós e quantos elementos eu gerei. Então dá para refinar mais ainda, porque tá um número bem baixo, né? E uma coisa que eu também queria mostrar para vocês é que vocês conseguem ver a qualidade dessa malha. Se eu vier aqui em Quality, tu vem
em Mesh Metric, tu muda de Known para Element Quality. Você consegue ver como que está a qualidade da sua malha. E a gente pode ver aqui que está horrível, porque está dizendo que a mínima... Como é que eu posso explicar isso melhor? Quanto maior, mais próximo de um valor, maior a qualidade, né? E quanto menor, pior. Então, acho que, na verdade, ficou até fácil. A máxima, ou seja, o nosso ponto mais refinado, está bem próximo de 1. Só que no nosso mínimo está bem abaixo de 1. Então, e a gente vê que a nossa média está 0,6, não está próximo de 1, está bem abaixo, na verdade. Então, a gente tem que fazer refinos nessa malha para que a gente possa considerar que a análise está aceitável. E como que a gente vai fazendo isso? A gente pode vir e colocar... Vamos tentar refinar um pouco mais. Peraí. Vou selecionar a peça toda. Apply. Vou mudar o número, os elementos para 5 milímetros aqui. E eu venho de novo em Insert Sizing. Vou selecionar agora essa parte aqui de baixo, que é a pedaleira do nosso freio. Isso é um pedal de freio. Não sei se eu cheguei a falar isso antes, mas é um pedal de freio. Vou colocar 5 milímetros aqui. Sizing de novo. Teve esses pontos aqui que ele não captou. Então, zoom aqui. Aqui em cima você pode mudar, né? Como eu tinha falado, para corpo ou face. E aí eu vou colocar em cada uma delas. Não tá indo. Tá, cada uma delas eu vou mudar, vou colocar 2 milímetros. 2 milímetros aqui também. Não tô conseguindo selecionar mais de uma, por mais que eu esteja apertando certo, não tá indo, mas 2 milímetros. E vou gerar de novo, dar um update ou generate, tanto faz. Tá vendo que ela tá bem mais refinada agora, né? Com essas minhas modificações. Ainda não tá perfeita, ela tá bem, na verdade, não tá homogênea, mas eu vou deixar assim, porque para conseguir rodar a nossa análise e a gente conseguir avaliar os resultados. Mas percebam que a nossa média já aumentou para 0,77. Então, normalmente, o que a gente considera aceitável, né? Assim, quando a gente está fazendo análise e olhando esse tipo de filtro para a qualidade da malha. Acima de 0,8, tá? E o desvio tem que estar na casa de 10 a menos 2, ou seja, essa malha ainda não está boa. Ela precisa ser refinada, nuances, para poder ter um resultado mais correto e fidedigno da sua atenção. Então, aqui existem métodos também que você pode fazer refino dessa malha, como, por exemplo, esse método automático, que é o que o próprio ANSYS faz. Eu vou colocar esse, vou selecionar o corpo todo, e vou mudar para Sweep, para ver se fica melhor a nossa malha. Não sei se vai funcionar, porque esses métodos, eles são... Ok, deu falha, vou abrir de novo. E vou tirar. Você não pode aplicar qualquer método para qualquer tipo de geometria, eles são restritos, e aí tem todo um estudo para cada tipo de método que você pode aplicar ou não para aquela sua geometria. Vamos colocar tetraedros para ver se vai funcionar. Ok, funcionou esse. Ele tá... Parece que a malha tá bem mais uniforme. Mas, previamente, a ideia é começar sempre colocando, diminuindo, né, os valores aqui. Vou botar 2, na verdade. Tentar diminuir ao máximo, refinar, antes de a gente rodar os nossos resultados. Aqui eu vou tentar colocar 3, para ver como é que fica.
Antigamente eu tinha um documento que explicava direitinho qual tipo de método você usa para cada tipo de geometria e tudo mais, mas como eu não mexo com ANS há muito tempo, eu não vou saber lembrar e explicar o que cada método faz, quando você pode aplicar cada um. E como a gente está com o tempo apertado também, eu vou ficar só nesse refino de tamanho de elemento mesmo, que eu já acho que vai ser suficiente para o objetivo do curso, né? Como vocês podem ver, agora já aumentou para 0,8, então melhorou bastante, apesar de não estar perfeita ainda. Aqui a gente conseguiu controlar bem melhor a nossa malha, comparado com o que estava antes, que estava bem ruim mesmo. Aí a gente vai vir e colocar as condições de contorno, que é o que eu quero focar em mostrar para vocês. Vocês podem vir aqui e inserir. Vamos colocar 2 suportes fixos aqui dentro, que é onde ele vai estar fixo no nosso carro. Agora que eu segurei o... Engraçado, antes eu estava segurando e não estava conseguindo selecionar mais de um, mas enfim. Consegui esse ponto coloquei esse ponto como fixo. Como é um pedal de freio, onde eu vou estar aplicando a força? Na pedaleira. Então eu vou justamente aplicar uma força no pedal. Aí eu venho aqui em força. E ele não está reconhecendo ele tudo como um corpo. Então eu vou selecionar a nossa pedaleira meio manualmente mesmo. Porque esse pedal de freio que eu peguei também, a geometria dele é bem ruinzinha. Ele é todo desnivelado e coisa e tal, mas era o que eu tinha aqui para poder mostrar para vocês hoje. Eu tô só segurando o Ctrl aqui, selecionando tudo, tá? Para poder entender que a força é na pedaleira inteira. Essa face aqui da pedaleira, né? Deixa eu tirar aqui. Tá, como se estivesse aplicando uma força aqui no pedal. Aí aqui em força, a gente pode... Vou dar um apply para ele entender que é nessa face toda aqui da pedaleira. Em Vector você muda para Components, que você consegue colocar em cada eixo a composição da sua força. Então, se você precisar fazer uma força inclinada, você consegue colocar aqui, tá? Então, sem nenhum problema. Eu vou só colocar uma força mesmo em Z, uma força compressiva de... Eu vou colocar 900 newtons, tá? Que é um valor próximo do que a gente usa normalmente lá nos projetos, que é um valor calculado, que é estipulado para esse tipo de aplicação de acionamento de pedal de freio. E aí, o que a gente tem aqui nas condições de contorno? Eu vou tirar... esse botão aqui a gente consegue ver a malha. Eu vou desselecionar ele para poder ficar mais limpa a nossa ilustração, né, das nossas condições de contorno. Porém, o pedal ele gira em um eixo, né? Porque o acionamento dele, você vai ter esse ponto aqui, mas você vai ter que ter um ponto de pivotamento do pedal. Eu vou colocar como se fosse essa restrição aqui no meio. E aí, o que eu faço para poder fazer esse giro do pedal? Eu vou vir aqui em Insert, nas condições de contorno, na verdade, que é sempre aqui, nesse ponto A5. E eu venho em Remote Displacement. Essa é a condição que eu falei dos 3 graus de translação e rotação. Eu vou colocar aqui dentro desse cilindro como ponto ali dentro, né, no caso. Vou colocar 0, 0, 0 e XYZ na translação. Eu quero só que ele rode em relação ao eixo X, que seria como se eu tivesse pedal assim no meu carro e estivesse acionando ele de forma a ele até estar fazendo um movimento de rotação, né? Então, rotação em torno desse eixo dentro do cilindro, tá? Então, eu vou colocar 0 em Y, 0 em Z, e vou colocar em X, eu vou botar free. Repara que aqui você pode importar, exportar, colocar uma função, mas eu vou botar como free porque normalmente o que a gente usa é mais simples, que é basicamente permitir que ele faça esse giro no movimento de acionamento, né, pivotamento. E aí na minha solução eu vou pedir a deformação total, a tensão equivalente de vomícios, porque como eu expliquei para vocês, quando a gente está falando de peças 3D, a gente sempre pega a tensão máxima de vomícios e compara ela com o limite de comando do material, se ele está abaixo ou não, se está extrapolando. E aí eu também vou vir aqui e vou colocar fadiga.
E vou colocar life, que ele vai me dar a quantidade de ciclos, e o fator de segurança, que é esse safety factor, o software já vai estar calculando o fator de segurança para a peça inteira. E aí, tendo todas as condições de contorno setadas, que foram essas basicamente que a gente está colocando, é uma simplificação, né, gente? Mas é uma simplificação que está próxima da realidade, uma força de 900 newtons, suporte fixo. Eu vou estar dando um solve aqui em cima para a gente poder ver esses resultados. Vai, meu filho, roda. Pode passar a lista de presença, eu acho, né? Quando der 6 horas aí. Eu devo encerrar em 5 ou 10 minutos. Vou tentar ser bem mais breve nos próximos tópicos. É só o encerramento mesmo. E algumas recomendações que a gente tem para os próximos slides. Então, é muito normal quando a gente está mexendo com análise 3D ter algum tipo de erro na análise e aí aparece ali na aba de mensagens. Porém, como aqui é uma análise mais simples, que eu já estava mais habituada, saiu de primeira, vocês podem ver. E, bom, o que a gente tem aqui? Que a tensão máxima equivalente, ou seja, aquela tensão que combina, faz uma combinação das tensões, né, que é aquela tensão resultante que a gente usa para comparar, ela é de 75 megapascal. E o nosso limite de escoamento do material é 350, então tá bem tranquilo aqui para essa força aplicada. Então, a gente consegue ver que o material resiste. Se a gente quiser fazer uma análise, botar num banner, numa apresentação, de forma que fique mais clean, né? A gente pode vir aqui em cima e mudar essa parte de contorno para aqui, smooth, e depois a gente pode vir com no wireframe, que ele vai estar escondendo a sua malha. Então, caso a sua malha não esteja tão legal, você precisa apresentar alguma coisa, você vem aqui e coloca esse no wireframe, que ele vai estar escondendo a sua malha e também vai estar um resultado mais clean da sua análise. E como a gente pode esperar, né? A deformação ela é máxima, vem aqui em máximo e mínimo, onde está aplicando a nossa força, né? E a tensão está se concentrando também onde a gente está com a nossa restrição de movimento, né? Dos graus de liberdade aqui em cima, que faz sentido fisicamente. Aí se eu vir aqui e rodar o resultado, a gente consegue ver também a animação desse projeto, desse pedal, né? E aqui na aba de vida, fica tudo vermelho e assusta. A gente pensava, vai quebrar, deu tudo ruim, dá errado. Mas na verdade não, a gente consegue ver que ele suporta os 10 a 6 ciclos, que é o que ele entende como vida infinita. Então a peça inteira está vermelha, quer dizer que para esse ciclo de tensão, para esse tipo de carregamento, o seu pedal consegue suportar. E se eu vir em fator de segurança, a mesma coisa. Ele vai dar o fator de segurança para os diversos pontos da peça. A gente consegue ver que para esse tudo de ciclo, ele vai ter o fator de segurança mínimo de 1,14, mas acima de 1 já está válido, né? Querendo ou não, a gente está falando de 1 milhão de ciclos, né? Então, 1 milhão de ciclos é muita coisa. Um fator de 1,14, que é um mínimo, está bem satisfatório, né? Então, a gente consegue ver esses dois valores aqui, e o máximo está 15. Ou seja, é um pedal que está até superdimensionado. Não precisaria de tanta